Eu quero chamar o pastor Henrique Lobo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Henrique Lobo, nosso amigo, homem de Deus. Eu não conheço o pastor Henrique Lobo, não faz muitos anos, talvez uns 3 ou 4 anos. Mas o nosso coração se apegou e eu tenho aprendido muito com ele, tem sido muito bom. Todas as vezes que nós nos encontramos, eu saio acrescido, saio abençoado. Então, eu creio que vai ser assim com você também nesta manhã. Assim como as demais mensagens do nosso congresso, elas estão sendo gravadas e você pode adquiri-las depois para ouvir mais atentamente, anotar, fazer as anotações, que às vezes aqui a ministração vai sendo assim tão rápida que a gente não consegue nem captar tudo. Mas nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida do pastor Henrique Lobo. Eu quero chamar o pastor Ralph, que hoje teve um livramento, expeliu 2 pedras do rim. Você pode aplaudir o Senhor? Então, quando o pastor Jonathan estava no final de sua palavra dizendo assim: levante aos céus as suas mãos e agradeça, ele com certeza agradeceu ao Senhor, né, Ralph, pelo que o Senhor fez na sua vida hoje. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Isso. Como o pastor disse, eu pensei que eu não estaria aqui, mas aprove ao Senhor e eu estou muito satisfeito. É um momento de alegria para nós receber o nosso querido irmão. Quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão de profeta. Então, amém. Quantos querem mesmo o galardão? Não fiquem com a mão levantada. Pai, nós te agradecemos por essa hora tão especial. E eu digo especial, Senhor, entendendo que o Senhor está entre nós. E eu sei que o Senhor tem muito para trazer para os nossos corações em termos de revelação, de conhecimento, levando a nossa vida a um conhecimento mais amplo daquilo que Tu estás fazendo e falando para a igreja nos dias de hoje. É com essa expectativa que nós recebemos Teu servo, que veio partilhar da unção que tem recebido, e nós estamos assim com corações como terra férteis, para receber sementes do avivamento, que vão frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar os irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar do que Deus tem dado nesses últimos dias. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra. Não vou ler 2 textos. Joel 2, 28 e Atos 2, 1. Joel 2, 28. Joel, Atos 2, 1. Joel 2, 28. Amém? E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, versículo 1. Perdão, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídos sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, reveste com o sangue de Jesus as nossas vidas, perdoa o nosso pecado, nossa iniquidade, a nossa transgressão na carne, tudo aquilo que fizemos que não glorificou o nome do Senhor, nós te pedimos perdão, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós, fala conosco, somos pobres e necessitados, nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. A igreja nasceu em Jerusalém, e a igreja, ela anda junto com Israel. Quando Joel escreveu essa profecia, e depois, lá em Atos, a profecia foi cumprida. O nosso adversário, ele conhece muito bem profecias. Ele entende muito bem isso. E começou-se então uma grande perseguição. No ano 70, depois de Jesus, o general Tito de Roma entra em Jerusalém, destrói a cidade, 90 mil pessoas saem de Israel, vão morar na Europa, no leste europeu e na Rússia. E no ano de 135, Roma entra dentro de Israel e mata todo mundo que estava lá. Não fica mais ninguém. O inimigo queria exterminar a raça. Do mesmo modo também a igreja saiu para todo lado. Então o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre a nação de Israel e é derramado sobre a igreja. A igreja anda junto com Israel. Os dois caminham juntos. Em 1890, foi levantado um homem lá na Europa, Ben-Yehuda. E Ben-Yehuda falou: precisamos falar a língua hebraica. E os filhos dele foram os primeiros que falaram em hebraico, aprenderam o hebraico. E em 1847, Frederico Hertz criou uma reunião na Basileia, na Suíça. E a ordem era: vamos voltar para Jerusalém. Vamos comprar terra em Israel. E em 1900, o Espírito Santo, naqueles mesmos anos, começou a ser derramado na Califórnia, que culminou na Rua Azusa em 1907. E Frederico Hertz falou: daqui um jubileu, 50 anos, Israel vai voltar a ser nação. E em 1947, Israel voltou a ser nação. Ele escreveu, profetizou lá em 1847. Em 1937, o adversário fica louco. Porque um cara fala um negócio desse assim, ele quer arrumar a bagunça. Em 1937, o devorador incorporou no corpo de um homem chamado Hitler. E este homem, então, de 1937 a 1945, os alemães mataram 6 milhões de judeus. Mas naquele ano, a ONU se uniu e declarou a terra de Israel. 6 milhões morreram.
E em 1947 declararam o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel. E em 48 foi criado o Estado de Israel. E o Estado de Israel foi criado. E naquele ano de 1947, de 1948, o Espírito Santo foi derramado em todo o continente africano, do norte até no sul, pelo centro, pelo leste, pelo oeste. E todo o continente africano começou a falar em língua estranha, a profetizar, começou a ter sonhos e começaram a ter visões. E para a nação de Israel ser criada, teve um voto de Minerva. E quem presidia a reunião era um brasileiro, Oswaldo Aranha. E ele votou a favor da criação do Estado de Israel. E em 1967, os judeus conquistaram Jerusalém. E na década de 60, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre nossa nação do Brasil. As igrejas históricas começaram a ter uma nova visão, um novo entendimento do derramar do Espírito Santo sobre nossa nação. O final da década que culminou em 1967 no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil. Estamos precisando viver um tempo do reavivamento. E o Senhor falou que ia dar sinais. Sinais. Posso passar o slide? Para lá? Obrigado. Aqui. Aqui. Tá. Aí, obrigado. 2012, no céu da Sibéria, na Rússia, um meteoro caiu e formou esse marco, ele explodiu aí. Porque o Senhor falou lá em Gênesis 1. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 1 e marca lá na sua Bíblia. Lá. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então sejam eles para sinais. Então naqueles dias derramarei do meu espírito e vos darei sinais no céu. Sinais. Em 2012, esse meteoro rasgou o céu. E ele falou que ia transformar a lua em sangue. Mas como é que é esse negócio de transformar a lua em sangue? No dia 15 de abril deste ano, tivemos um eclipse total da lua. Então o que acontece? O sol, a terra fica entre o sol e a lua, alinhados. E a única luz que passa do sol pela terra é a luz vermelha. E a lua fica de cor vermelha. A lua ficou daquela cor ali vermelha. Porque a única luz que passa é a luz vermelha, naquela penumbra ali. E o calendário judaico, ele é um calendário lunar. Ele tem 360 dias. O nosso calendário é um calendário solar, tem 365 dias. Então, realmente, Matusalém, Adão viveu 600 anos, Matusalém mais de 800 anos, viveram literalmente. Abraão viveu 150 anos, viveu literalmente. Então a palavra de Deus, ela é literal, ela é verdade.
As coisas que o Senhor criou são verdade. Em 1842, tivemos em 2 anos, 1842 e 1843, tivemos 4 eclipses total da lua, na festa da Páscoa e na festa do Tabernáculo. Na festa da Páscoa e na festa do Tabernáculo. E em 1842, os judeus foram expulsos da Espanha. E os judeus contrataram um judeu italiano para descobrir novas terras. O nome dele? Cristóvão Colombo. E ele descobriu as Américas. E hoje nos Estados Unidos moram 7 milhões de judeus. Em 1947, em 1948, tivemos 4 eclipses total da lua, na festa da Páscoa e na festa do Tabernáculo. Israel voltou a ser nação. Em 1967 e em 1968, tivemos 4 eclipses total da lua, na época da festa da Páscoa e na festa do Tabernáculo. Israel conquistou Jerusalém. O calendário judaico é um calendário lunar. E agora em 2014 e 2015 também vamos ter 4 luas, eclipse total da lua, chamada então a lua de sangue, na época da Páscoa e na época do Tabernáculo. Esse ano, no dia 15 de abril, vivemos isso aí. E agora no final de setembro, vamos ter também, 28 de setembro. Quando você ouve dizer de um terremoto, ouve dizer de um país passando fome, a gente ouve dizer, mas quando os sinais estão no céu, que nós começamos a entender que o Espírito Santo abre os nossos olhos, dê colírio aos nossos olhos, para nós não ficarmos no tempo da ignorância, mas nós ficarmos ligados no céu, porque o tempo do Senhor chegou. Eu estou ficando assim, cada dia mais impressionado com essas crianças que estão sendo apresentadas na igreja, que os meninos inteligentes estão assim, sabem, em qualquer lugar da terra. Eu tenho falado assim, essa geração é a geração do arrebatamento. A geração dessas crianças é a geração do arrebatamento. E cada vez mais. E essa geração é a geração profética. É a geração profética. Boca de Deus. E o que vai acontecer esse ano e o ano que vem com essas 4 luas aí lá em Israel? Será que é agora? Muita gente tem me ligado, encontrado na rua, perguntado para mim se essa guerra que está tendo lá entre Israel e a Palestina, se é agora. Eu falei, não, isso aí só é um princípio das coisas. John Kerry teve esse ano negociando com os palestinos a paz. Não deu certo. Porque os americanos cada vez mais vão sair do mundo árabe. Eles vão sair do mundo árabe. E quem vai entrar cada vez mais no mundo árabe vai ser a Rússia. A Rússia vai entrar cada vez mais para dentro do mundo árabe. Porque a Rússia é uma nação profética. Ezequiel 39 fala que a Rússia vai descer no mundo árabe. E ali está a nação de Israel. E tem 2 territórios, Cisjordânia e Gaza. Abraão teve um filho, Isaque. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, originou o Estado de Israel, a nação de Israel.
E Esaú deu origem a um povo chamado Edom, Edomitas. Moravam aqui no sul da Jordânia, no norte da Arábia Saudita, um lugar chamado Petra. E quando, em 135, que Roma varreu o Estado de Israel, essa turma que morava aqui no deserto, foram morar aqui em Jericó, em Jerusalém e em Gaza. Em 1917, quando os ingleses chegaram ali, eles começaram a chamar essa turma, porque era a terra dos filisteus, começaram a chamar essas pessoas de palisteus, e derivou o nome de palestinos. Então, os palestinos são descendentes de Esaú. Obadias 1,18 fala que a casa de Esaú, a casa de Jacó é fogo, a casa de Esaú é palha. Eis que os consumirão, e o exterminarei da terra. Eu disse e falei. Quem falou foi o Senhor. Nós temos que ficar em entendimento da palavra de Deus, entendimento do que está acontecendo na terra. A nossa geração é uma geração do conhecimento, é uma geração que Deus tem dado, permitido àqueles entenderem o que é a palavra de Deus, aquilo que o amam e o buscam em espírito e em verdade. Em 2012, a ONU reconheceu os dois territórios da Palestina, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, mas ainda não conheceu o Estado da Palestina. E esse ano o Fatah e o Hamas, os dois grupos divergentes da Palestina, eles se uniram. Antes eles brigaram. E esse ano eles buscaram unidade. E a turma está toda indo lá, né? Barack Obama foi lá. Esse ano o Papa Francisco foi lá. Nos palestinos. Alguma coisa está acontecendo. E eles vão ser nação. Será que na reunião de outubro desse ano da ONU eles vão declarar a nação da Palestina? Não sei. Mas se declarar, você regala bem um canto branco do seu olho que Jesus está voltando. Você fica ligado no céu. Nos liga a tomada, não é 220 volts. Em 1212, viveu um rabino na cidade de Rosenberg, na Alemanha. O nome dele é Judá Ben Samuel. Em 1212. E esse cara falou assim, deixou escrito: Jerusalém será conquistada pelos turcos otomanos por 8 jubileu. Em 1517, os turcos otomanos chegaram em Jerusalém e ficaram lá em Jerusalém até 1917. 400 anos. Um jubileu tem 50 anos. 8 vezes 50, 400 anos. Aí depois ele falou assim: após esse período, Jerusalém será a terra de ninguém. O que aconteceu em 1917? Os ingleses chegaram, conquistaram Jerusalém e ficaram do lado leste da cidade. E os jordanianos ficaram do lado oeste. Como diz o ditado popular aí, cachorro de dois donos é cachorro de ninguém, não é assim? Então, ficou um território que ninguém tomava conta, porque ficava uma bagunça. De 1917 a 1967, Jerusalém foi terra de ninguém. E em 1967, Jerusalém foi conquistada pelos judeus. E ele falou assim: e os judeus vão dominar Jerusalém por um jubileu, por 50 anos. 1967.
mais 50 anos dá 2017. E ele falou assim: após esse período virá a era messiânica. Você está pronto para encontrar com Jesus? Você está pronto para encontrar com Jesus? As coisas estão acontecendo assim, diante dos nossos olhos. A nossa geração é uma geração privilegiada, que a palavra de Deus tem sido cumprida na nossa geração. E é tão interessante que de 1967 para cá, como Jerusalém está sendo tão visitada por todas as gerações, por todas as nações na terra, como nunca aconteceu antes, com o domínio dos judeus. A igreja anda do lado do judeu. O Espírito Santo vai sendo derramado sobre a igreja. E a graça do Senhor Jesus vai sendo sobre nós. Aí, quando os turcos otomanos chegaram lá, em Jerusalém, e aí quando os ingleses chegaram em Jerusalém, em 1917. Abre a palavra lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele se sustentem durante 1260 dias. A constelação solar, a NASA fala que tem 9 planetas. Os sumérios falavam que tinha 10 planetas. Mas o maior planeta da constelação solar é Júpiter. É o maior. E os gregos chamavam ele de o rei dos reis. O rei dos reis. E quem é o rei dos reis? O Senhor Jesus. Ele é o rei dos reis. Quem que é o dragão que derrubou uma terça parte dos anjos do céu? Satanás, Lúcifer. Então aí, os planetas da constelação solar. A NASA fala que é 9. Então vamos guardar 9. E Júpiter, olha o tamanho da Terra em relação a Júpiter. Onde nós moramos aqui na Terra. A astronomia é ciência. A astrologia é feitiçaria. O inimigo, tudo ele quer imitar as coisas de Deus. O nosso adversário, tudo ele quer imitar as coisas de Deus.
Os planetas, quando eles vão contornando o Sol, eles vão migrando por constelações solares, com as constelações que existem no Sol. Então existe a constelação da Balança, do Caranguejo, da Virgem, do Leão, do Sagitário. Isso é astronomia. Não, astronomia. O inimigo é que criou, pegou os nomes das constelações e criou a astrologia. Não é? Então é astronomia. Quando o planeta imigra para uma constelação, astronomia. Ele está imigrando. Então eu peguei como é que vai acontecer de 2014 até 2024? O planeta Júpiter, peguei o maior planeta da constelação solar, Júpiter. Então, em 2014, ele vai andar pela constelação de Gêmeos, do Caranguejo, do Leão. 2015 vai continuar andando no Caranguejo, no Leão. 2016, ele vai andar no Leão. No final, depois de 2016, ele vai chegar no Virgem. 2017, ele vai ficar em Virgem. 2018, ele vai para a Balança. 2019, ele vai andar aí no Sagitário. 2020, Sagitário. 2021, no Capricórnio. 2022, no Aquário. 2023, em Peixe. E 2024, no Carneiro e Touro. Então, vamos lá. Oi. Naquela constelação. Ele vai rodando em volta do Sol. Dentro daquela constelação. Então, de 2016 a 2017, o planeta Júpiter, ele vai ser visto na constelação de Virgem. E ele vai ficar quantas semanas lá em Virgem? 42 semanas. O que é 42 semanas? Não é uma gravidez? Não é uma gravidez? 42 semanas? Olha lá. Olha lá. A constelação de Virgem. Vai ficar o planeta Júpiter aqui. O Sol, a Lua nos seus pés. E na sua cabeça tinha quantas estrelas? Está escrito aí na Bíblia aí? 12 estrelas. A constelação de Leão tem 12 estrelas. Então, Virgem vai ficar na cabeça dela, vai ter a constelação de Leão, 12 estrelas. Vai ficar 42 semanas, uma gravidez, vai nascer um filho varão. Nesses próximos 10 anos, só vai acontecer isso em 2016 e 2017. E o filho vai nascer. E o judeu está orando para o Messias vir, está orando. O ano passado eu estive num túnel lá debaixo de Jerusalém, e eu cheguei num lugar que só tinha mulheres orando. Eu perguntei para um rapaz assim, o que essas mulheres ficam fazendo aqui orando? Olha, elas fazem um relógio de 24 horas de oração. Cada uma vem aqui 15 minutos, seja faça sol, frio, chuva, calor, neve, elas estão aqui orando. A 17 metros debaixo de Jerusalém. E elas estavam com as mãos coladas numa parede. Eu perguntei, que parede é essa que elas ficam com a mão aí? Esse lugar era o lugar mais próximo dos santos dos santos. Mulheres judias. E o que elas ficam orando aí? Pedindo a vinda do Messias. E nós estamos orando? Jesus, volta logo. É tantos a fazer, que nós ficamos até perdidos. Nos próximos 10 anos, não estou aqui falando que Jesus vai voltar em 2017, não. Viu? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24, 26. Mas como que as coisas estão se encaixando, como que estão se interagindo para tudo acontecer. Então fica ligado no céu. Fica com a sua candeia cheia de azeite.
Não seja como as noivas nécias, que a candeia estava vazia. Ah, em teu nome, Senhor, nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós oramos e pessoas foram curadas. Não os conheço e nem sei quem são. Tenha sua candeia cheia de azeite. Fica ela cheia de azeite. Mas os sumérios falavam que existiam 10 planetas. E tinha um planeta como o Sol. A NASA está chamando esse planeta de planeta X. E toda vez que um cometa ou um planeta passa pela constelação solar, a Terra tem um magma, tem um basalto e tem um granito. Nós moramos em cima do granito. E por causa do magma é que gera a vida em cima do granito. Por causa do magma gera vida em cima do granito. Há 5.000 anos atrás, a terra era uma porção seca e uma porção de água. No ano de 2000, eu dei uma aula na Universidade de Clausthal-Zeferin, uma escola de geologia no norte da Alemanha. Hoje ela tem 214 anos. E essa escola ela foi criada na mesma época de Darwin, das teorias de Darwin. E ela foi criada em cima do evolucionismo. Então começou aquele negócio de bilhões de anos, milhões de anos. E dessa escola foram criadas todas as escolas de geologia na Terra, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na China, na Coreia, no Brasil. Isso ela se espalhou rapidamente, todos levando essa teoria dos bilhões de anos, dos milhões de anos. Lá em Gênesis capítulo 1, abre lá. Vamos lá. Versículo 7. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Falou Deus que era bom? Mas ele falou o quê? Só assim se fez. Foi o único dia que ele não falou que era bom. Só falou assim, e assim se fez. Não é verdade? Está escrito aí? E assim foi. Né? Então imagine, Deus criou uma camada de água lá a 20 quilômetros, 25 quilômetros aqui na atmosfera. Aqui é o firmamento, isso aqui é o firmamento. E a 25 quilômetros aqui de baixo, ele criou uma camada de água. Então você tinha o magma, o basalto, uma camada de água, o granito, e em cima do granito nós vivíamos. Uma Pangeia, os continentes eram tudo junto. Uma porção seca e uma porção de água. Pangeia. E algum cometa, algum planeta passou pela constelação solar, na rota do Sol. E o magma deu uma mexida muito forte. Esquentou o basalto que ferveu a água. A água que ferveu entre o granito e o basalto, ela foi cortando o granito. Ela foi cortando o granito. E foi empurrando o granito. E deu um tiro aqui de mais de 25 quilômetros aqui na atmosfera. E quebrou a camada de gelo da atmosfera. E choveu 40 dias e 40 noites. Amém? E choveu 40 dias e 40 noites. E o granito foi afastando, foi andando
em cima do basalto, deslizando em cima do basalto até encontrar uma falha geológica. Olha lá, Pangeia. Olha como é que foi, ó. Foi separando um do outro, um do outro. Só que a escola de geologia de Clausódio Zeferino falou que é bilhões de anos. E fica o mundo inteiro falando que é bilhões de anos. Agora, se você for falar que foi mais recente, você é louco, doido. E glória a Deus, nós somos loucos é com Jesus, né? Ele que criou todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ali estão as falhas geológicas. O ano passado, eu fui estudar aqui as montanhas rochosas aqui no Canadá, na divisa com o Alasca aqui. E eu fui ver como é que foi esse negócio de afastar assim. Como é que foi esse afastamento? Para a latitude ser maior lá em cima, lá, entre a Europa e a América, andou tão depressa que o granito deslizou em cima do basalto tão depressa, quando ele encontrou a falha geológica, ele retraiu. Não, ele retraiu, começou a formar dobras assim. O granito foi dobrando assim, dobrando, 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 dobrando. E cada montanha dessa de dobramento tem 3.000 metros de altura, 2.800 metros de altura. E no meio do cânion, ou tem um rio, ou tem um lago. Aluguei um avião pequeno, e da primeira montanha até a última, de Vancouver, indo para Edmonton, sobrevoando essas montanhas, dessas dobras, tem 600 quilômetros. Deus arrasou. Aleluia. Né? Tem 600 quilômetros de montanha, ó. Tudo, ó. Assim, ó. Como fosse sanfonado, assim. E que aqui na América do Sul, quando a América do Sul afastou da África, o granito deslizou em cima do basalto, que quando encontrou a falha geológica do Pacífico, ele travou. Ele retraiu. No retraiu, ele formou uma montanha enorme. E teve uma planície. E depois, que no final, como o mar veio junto, deu uma montanha menor. Aí essa montanha menor nós chamamos de Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço e Serra da Borborema, lá no Ceará. E como o mar veio junto, quando o mar retraiu, que ele voltou, ele saiu lavando a terra e formou um mar de morros. O Rio de Janeiro é um mar de morros, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, é tudo um mar de morros. E a terra que cedeu, que formou a bacia sedimentar brasileira, aonde nós tiramos o petróleo no Brasil. Aqui o Lago Lemo, o Lago Esmeralda. Eu estava aqui em cima, aqui, a 2.800 metros de altura. Encontrei concha do mar, ali em cima, ali. Conchinha da praia. Mas a praia não veio, o granito não veio andando? É. É calcário, pois é, era fundo do mar. Não encontra outro lugar, mas porque a montanha subiu, onde já houve mar, ou há mar. Ali houve mar, e a montanha subiu e encontrou concha lá em cima. Que foi fundo do mar. É isso aí. Né? O calcário é um mineral, né? Então, o sedimento que o animal fez, o molusco fez ali, ele construiu a concha, né? Ela estava lá. Quando essa parte andou, suspendeu, esse lugar que era fundo do mar, ele suspendeu para cima da montanha.
Então, por isso que esse material está lá, guardado lá. Ok? E aqui, o rio Amazonas, então, ele corria para o Pacífico. Ele corria para o Pacífico. E quando cresceu a montanha, ele passou a correr para o Atlântico. E o boto-rosa e a tartaruga ficaram presos dentro do Amazonas. Que eles eram seres do Pacífico. Nosso Deus é forte, né? Aleluia, né? Aleluia. Né? Aí o pastor Steve, lá de Melbourne, na Austrália, ele juntou todos os acontecimentos. Então ele colocou lá o cometa Ison, que passou dia 28 de novembro. Quando o cometa Ison passou dia 28 de novembro, o magma mexeu e um vulcão no Chile e um vulcão na Itália, eles entraram em erupção. Então, aí dia 15 de abril, tivemos uma lua, uma eclipse total da lua, uma lua de sangue. No dia 8 de outubro vamos ter outra esse ano. O ano que vem, dia 4 de abril, e no dia 13 e no dia 28 de setembro. Aí ele juntou aqui também, dia 23 de setembro, o Júpiter vai sair de Virgem, e Israel, no dia 14 de maio de 2018, vai completar 70 anos. Então, quando a figueira florir, dessa geração não passará. Será que é isso mesmo? A nossa geração está vivendo isso mesmo? Que a gente tenha mais intimidade com a palavra de Deus. Que nós possamos assim, pedir o Espírito Santo para falar com a gente. Nos mostrar, decolir os olhos. Que nós possamos ser, que hoje nós estamos vivendo a última igreja do Apocalipse. Igreja de Laodiceia. Ceia, humanos. Laudes, direito. Direitos humanos. A única geração que tem pregado direitos humanos na terra é a nossa. Ninguém mais falou em direitos humanos. Só a nossa falou em direitos humanos. Mais ninguém. Nenhuma outra geração anterior falou de direitos humanos. Então o que ele manda lá? Se você for frio, ainda bem que tu é crente ou frio, porque se for morno, vou vomitar da minha boca. Mas que de mim compre o quê? O ouro refinado no pó, vestiduras brancas para vestir, e colírio para os olhos. O ouro refinado no pó, a palavra de Deus em nossas vidas. Vestiduras brancas para vestir, a santidade. E colírio para os olhos, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa sempre nos trazer entendimento da graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Há vagas. Os campos estão prontos. Faltam pessoas para a colheita. Você está disponível para trabalhar para o Senhor? Você está disponível para trabalhar no mistério para o Senhor? Há vagas, muitas vagas. Precisamos falar do Senhor Jesus em tempo e fora de tempo. Outro dia um menino chegou para mim, pastor, porque eu tenho um chamado lá em Uganda. Rapaz, você sabe falar mulum? O que é isso, pastor? A língua lá de Uganda. Não sei não, então vai aprender, ué. Depois você vai para lá. Né? Então, tem tanta gente na porta da nossa casa, nossos vizinhos, moradores do nosso bairro, gente do nosso trabalho, quantas pessoas precisando de Jesus. Os peixes estão pulando na rede. Então falando assim, me ensina, me explica para mim quem é Jesus. Precisamos ter a graça do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Que o Senhor possa nos sustentar na graça dEle. E que nós possamos viver na presença dEle cada dia de nossas vidas. Porque as coisas estão acontecendo aí. O ano passado eu tenho muitos anos que eu estudo um vulcão nos Estados Unidos, que é do Yellowstone, lá no noroeste dos Estados Unidos. Ele vai explodir a qualquer momento. E quando ele explodir, se ele mover a placa de Santo André, na Califórnia, o México vai partir no meio. Aí não vão regalar bem um canto branco do olho e vão ficar, Jesus está voltando, Jesus está voltando.
Ou então na hora que o vulcão aqui das Ilhas Canárias, aqui no norte da África, que ele der um tiro. Eu vi um modelo matemático ano passado nos Estados Unidos, que o vulcão das Ilhas Canárias, na hora que ele der um tiro, a onda que vem para cima de São Luís do Maranhão, ela vai ter 30 metros de altura e 500 quilômetros de extensão. Será que não vão ficar assim, nossa, misericórdia, Jesus, eu não sabia. Vai você ver onde você vai amarrar sua bicicleta. Tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem intimidade com o Senhor. Busque o Senhor em espírito e verdade. O tsunami que vem das Ilhas Canárias sobre o Brasil vai atingir de Salvador até o Amapá. Lá em casa, onde eu moro, lá na Praia da Costa, lá em Vila Velha, vai dar uma marolinha, 1,5 metro de altura, na rua. Aqui não chega, não. Só lá em casa que vai chegar uma marolinha. Mas Salvador, a onda que vai chegar em Salvador vai ter 18 metros de altura. Então não adianta ficar falando assim, vai acontecer isso e tal. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Né? Mas se acontecer na nossa geração, você regala bem o canto do banco de olho e fala, Jesus está voltando. Agora eu estou crendo mesmo. Que Deus possa os abençoar. Há vagas. Os campos estão prontos. Faltam pessoas para a colheita. O Espírito Santo está nos chamando para clamarmos e para orarmos. Que a volta de Jesus ela é iminente. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça por essa tarde, ó Deus, pelo amor do Senhor, por esse entendimento novo, por esse conhecimento novo, que o Senhor sempre nos alerta e traz coisas novas, Senhor. Pai amado do céu, que nós sejamos a geração profética, que essas coisas estão acontecendo em toda a terra, Senhor. Que nós possamos trabalhar, Senhor, nessa colheita, Senhor. Trabalhar para o Senhor, Deus. Em falar do amor do Senhor, da graça do Senhor. Falar do Senhor em espírito e verdade. E o nome do Senhor seja glorificado. E que nós possamos cada dia amar mais e mais a Tua palavra. Que é um alimento forte, um alimento sólido. E nós possamos dizer que só o Senhor é Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortalece. E o nome dEle seja glorificado em sua vida. E a graça dEle te basta sobre o teu coração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amém. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, presta atenção, presta atenção. Quantos receberam essa palavra? Então você fala assim comigo, que palavra, vamos lá, que palavra, olha que Deus abençoe, olha, nós vamos ter esse momento aqui de adoração, nós vamos voltar 5h30, se você achar que deve continuar, nós vamos ficar aqui, tá bom? E vamos passar a palavra, continuar 5h30, tá bom? Fique à vontade.